Um olá todo especial para você, nosso amigo, nossa amiga que está aqui no programa Igreja Presente, na Rede Século XXI, na Associação do Senhor Jesus e, é claro, participando aqui na Arquidiocese de São Paulo com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo dessa arquidiocese. Dom Odilo, mais uma vez, nosso muito obrigado por nos receber aqui nesse momento aqui na Arquidiocese de São Paulo. Pois não, tudo bem, boa tarde a todos vocês. Hoje é um dia especial em que nós recordamos os nossos falecidos, rezamos por eles. É um dia que desperta vários tipos de sentimentos, né? E as pessoas se manifestam de todo jeito, quem crê, quem não crê, por uma razão ou por outra, visita o cemitério, visita o túmulo dos falecidos, recorda, chora, reza. É claro. Dom Odilo, as pessoas encontram com a gente, eles falam assim, até comentam comigo: Ricardo, eu não sei como me posicionar no dia de finados, eu não sei se eu tenho medo dos mortos, eu não sei se eu vou lá fazer a minha oração para os mortos, eu não sei se eu tenho que realmente ir para o cemitério, se eu não for para o cemitério, o que acontece com a minha vida? São muitos dilemas, muitos pensamentos que nem sempre devem nos nortear, né, Dom Odilo? Às vezes a gente complica a vida desnecessariamente. Primeiro, não precisa ter medo dos mortos. Tem mais que ter medo dos vivos, talvez. Não precisa ter medo dos mortos. Segundo, o que fazer no dia de finados? Olha, é um convite para várias coisas. Primeiro, para recordar os falecidos, sobretudo aqueles mais ligados a nós, nossos familiares, parentes, nossos amigos, e rezar por eles. É um dia de oração pelos falecidos. E a oração está ligada à esperança. Esperança da vida. Esperança de que Deus pode fazer alguma coisa por esses que morreram. E por isso nós pedimos a Deus pelos nossos falecidos. Portanto, a oração pelos mortos está na dimensão da esperança. Por outro lado, é o dia de reflexão. Um dia de reflexão. Por quê? Aquilo que eles são hoje, amanhã seremos nós. O que eu sou hoje, ontem foram eles. Então a reflexão é essa: a vida passa. Nós não vivemos para sempre aqui. E por isso, o pensamento muito realista, muito sereno de que nossa vida passa, não nos deve assustar, não nos deve apavorar, não nos deve meter medo, mas nos deve ajudar a viver bem. Então, na Bíblia tem um provérbio que diz assim: pensa no teu fim e calcula bem cada um dos teus dias. Ou seja, vive bem cada um dos teus dias. De fato é isso, né? Então, quando a gente pensa nos falecidos e pensa que a gente um dia vai morrer também, a gente é levado a pensar: bom, mas e o que eu faço da minha vida? Como eu vou viver a minha vida para que valha a pena, para que chegando no fim da minha vida eu não tenha que me arrepender de não ter feito isso ou ter feito aquilo mal. Então, é um dia de reflexão também para dar novo impulso, nova força para a gente viver bem. E os falecidos também servem de exemplo, né, Dom Odilo? Porque tanto pelo bem como pelo mal, aqueles que fizeram mal nessa vida têm que servir de exemplo para que nós não sigamos os mesmos passos deles. E aqueles que fizeram bem, que sirvam de exemplo para a gente seguir os passos e fazer até mais do que eles fizeram. Certo. Também esta é uma dimensão importante do dia de finados, é a gente lembrar dos que já nos precederam, os que antes de nós estiveram aqui fazendo a sua parte. E aí a gente cai na conta: agora é minha vez de fazer minha parte, e este é meu tempo. Daqui um pouco passa, então eu tenho que fazer agora a minha parte e fazê-la bem. E a gente lembra dos que fizeram bem a sua parte, quem fez grandes coisas, quem deu bom exemplo, mas sobretudo a gente lembra das pessoas que talvez nem são tão extraordinárias, mas que fizeram muito bem a nós. A gente lembra, quem sabe, os nossos pais, lembra dos avós, lembra de uma pessoa que era muito ligada a gente, que era uma pessoa boa, né? E a gente se sente estimulado a fazer isso também, a ser bom.
Não, Dilo, eu acho interessante. Amanhã a igreja vai celebrar o Dia de Todos os Santos. Embora a gente esteja acostumado, o povo de Deus sabe que o dia 1º é o Dia de Todos os Santos, mas a igreja celebra no primeiro domingo seguinte e vai acontecer amanhã. Esses santos são as pessoas que pisaram nesse chão, que pisaram nessa terra, independente de qual seja o continente, mas que promoveram o bem, fizeram o bem, levaram a palavra de Deus por todos os povos, estão falecidos hoje, mas que nós temos que lembrar ainda mais deles no dia de amanhã. Exatamente. Os santos também são falecidos, né? Os santos também são fiéis defuntos que nós recordamos com alegria, porque foram grandes pessoas, fizeram muito bem, ou perto de nós, ou no passado, ou em tempos passados, e por isso nós os recordamos como grandes pessoas, grandes figuras da humanidade, da igreja. Que bonito, muita gente pensa num São Francisco, por exemplo, numa Santa Teresinha, quando nós pensamos, por exemplo, em São Paulo, Frei Galvão, na Madre Paulina, e tantos, afinal, os santos são grandes pessoas. Quando nós pensamos em João Paulo II, sim, João 23 e assim por diante. Pois bem, os santos são pessoas reais. Os santos, no entender da Igreja Católica, não são fantasia. São pessoas reais, não são figuras mitológicas, não são figuras criadas pela fantasia humana, não, são pessoas reais. João Paulo II viveu, nós conhecemos João Paulo II, pessoa da história. João 23 viveu, esteve entre nós. São Francisco de Assis, 7, 8 séculos atrás, viveu, pisou essa terra. Tanto Dom Adílio, que parece que para começar o processo de beatificação e canonização, um dos primeiros passos é fazer a exumação do corpo para comprovar essa pessoa realmente existiu. É mais ou menos por aí? Exatamente, é recolher todo o testemunho histórico para comprovar a existência histórica, todos os dados históricos daquele que viveu, de quem se faz o processo. Então, essa é uma diferença muito importante. Quando nós falamos dos santos, não falamos de fantasia, falamos de pessoas reais. E assim nós também nos sentimos encorajados, estimulados a viver como eles. Os santos, por isso, são nossos estímulos, nosso exemplo, nossos intercessores. Eles nos animam. E, uma vez falecidos para este mundo, eles estão junto de Deus. E eu acho que no céu os santos não estão de braços cruzados. E não estão simplesmente pensando, ai, que bom que cheguei aqui, né? Mas lá eles estão olhando para nós, dizendo, essa turma toda lá também quer chegar aqui. Vamos ajudar esse povo todo que ainda está caminhando lá para que eles também cheguem aqui, porque esta é a nossa casa, este é o lugar onde todos devem chegar. Por isso os santos são nossos intercessores junto de Deus. Eles são aqueles que junto de Deus têm todo o interesse em nos ajudar. Não, Adílio, então eu fico me colocando de quem está em casa agora, que tem uma série de perguntas para esse dia de finados e que ficam perguntando, se eu não fui hoje no cemitério, o que acontece comigo? Se eu rezar para um falecido dentro da minha casa hoje, o que acontece comigo? Esses mitos, como é que a gente deve proceder diante deles, não, Adílio? Não, com muita tranquilidade. Quem não conseguiu ou que não consegue ir ao cemitério por uma razão ou por outra, não fique preocupado. Reze pelos seus falecidos também em casa. A igreja aconselha ir ao cemitério nesse dia, inclusive dá uma indulgência, ou seja, uma graça especial da remissão dos pecados para quem vai ao cemitério no dia de hoje e faz a sua oração pelos falecidos e renova o propósito de levar vida boa, vida santa, vida conforme Deus. Ir ao cemitério faz parte, portanto, de um exercício de educação nossa. Ir ao cemitério não faz tanto bem a quem está no cemitério como faz bem a nós, que vamos ao cemitério, porque nos educa. Então a gente não tem que pôr grilo na cabeça, a gente por uma razão ou por outra não consegue ir no cemitério. Outro mito também, que eu vou aproveitar, é um mito que se faz frequente o tempo todo, Dom Adílio, é com relação à vida dos santos. E até pegando uma parte do que o senhor falou, que são pessoas reais, se são pessoas que existiram, quando nós olhamos aquele cartãozinho, aquele santinho, aquela imagem, aquela figura que nos lembra aquele santo ou aquela santa, isso quer dizer que nós temos a total ciência de que naquela imagem, naquela foto, naquele santinho, o santo não está ali
Ou seja, não existe idolatria de imagens. É por aí, mais ou menos, esse pensamento. Né? Ali é só para a gente recordar mesmo quem foram essas pessoas e o que elas fizeram e o que elas viveram para nós durante a vida. Claro, todos nós temos a clara convicção de que quando temos uma imagem de santo ou um quadro de santo ou um santinho que representa o santo, isso não é o santo, isso recorda o santo. Isso, a imagem, é como se fosse a fotografia, é uma recordação, uma representação do santo, mas isso não é o santo, então não tem nada a ver com idolatria, isso é uma interpretação que não tem nada a ver, nós não fazemos idolatria quando nós nos voltamos aos santos. Se nós temos imagens, é para que as imagens nos recordem melhor. As imagens têm a ver com as representações simbólicas que nós temos necessidade de fazer, até mesmo para termos a palavra de Deus. A palavra de Deus não é material, mas a gente precisa ter a Bíblia. A gente precisa ter o livro da palavra de Deus para dizer a palavra de Deus. Não, isto não é a palavra de Deus, é a Bíblia. A palavra de Deus, nós precisamos dar uma forma simbólica à palavra de Deus. Então nós usamos letras, usamos papel, usamos um livro. Mesma coisa, você precisa dar uma forma simbólica à imagem dos santos, ou à imagem de Jesus Cristo, até a imagem de Deus. Precisa dar uma forma simbólica para você mais facilmente se dar conta de Deus, lembrar de Deus. Mas sabemos muito bem que a imagem, que o santinho, que o papel, que o quadro, não é Deus. Nondilo, nesse instante final, eu gostaria que o senhor desse uma palavra para todo o povo de Deus sobre esse dia de finados e ainda mais sobre o dia, nesse domingo, onde nós vamos celebrar a vida de todos os santos. Pois bem, para nós, de um lado, a gente vive hoje um sentimento um pouquinho de nostalgia, de tristeza, de saudades. Talvez para alguns o dia de finados é um dia de susto, porque as pessoas de repente se dão conta que aquele túmulo amanhã pode ser o meu túmulo, pode ser, tudo isso faz parte do dia de finados e é por isso um exercício pedagógico bom que nos ajuda a cair na realidade, para a gente não viver nas nuvens e não na ilusão que não resolve não. É viver com sereno, sadio, realismo é a melhor coisa. Também diante da vida, diante da morte. Isso nos ajuda a viver melhor. Mas olhando amanhã a festa de todos os santos, a gente olha justamente, a morte não é tudo. A vida não termina com a morte. Deus nos fez para a vida eterna. Nos fez para estar com Ele na glória. Se a gente olha para os santos no céu, a gente está olhando justamente para aquela multidão que aderiu a Deus com fé, que procurou ser fiel a Deus nesta vida, que procurou fazer o bem aos outros, procurou ser direita, honesta, viver honestamente nessa vida e está junto de Deus, alcançou o prêmio da vida eterna. Então isso nos alegra muito, nos enche de esperança, nos dá coragem. Olhando para eles, a gente diz, é lá que eu devo chegar. E pega coragem para continuar o caminho. E Deus nos quer dar como companheiros, como intercessores, todos esses irmãos que já estão na casa do Pai, na vida eterna, que são os santos, para que nós, com a ajuda deles, mais facilmente cheguemos lá também. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Continue firme no caminho da vida, praticando o que é bom. Continue firme na fé. Continue firme respondendo a Deus na sua consciência, que um dia também você chega lá. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.